Olá, pessoal, bem-vindo ao vídeo. Vamos falar de retificação filtro, meia onda, de onda completa, concentra tape em ponte e ver de qual essas três são a melhor e os valores de tensões. Vamos dividir o assunto em duas partes. Na segunda parte a gente vai falar sobre retificação de potência para circuitos trifásicos, retificação pulsante e DC contínua. Então nós temos aqui um circuito básico de meia onda, dando um exemplo de tensão pulsante. O que é o que eu falo? Os valores aqui passado são informações que na prática você vai constatar a veracidade do conteúdo. Então eu faço proposta para os colegas de canais, que tem canais que passam informação sobre eletricidade, que passam informações verdadeiras. Isso é muito bom, para não confundir quem está iniciando, e também para não receber crítica de profissionais que já estão na área há muito tempo, que sabem o que é certo e o que é errado. É, eu vejo muitos vídeos que não tem a ver com a informação verdadeira, ok? Sem fazer crítica também, mas tentando melhorar o conteúdo. Senão a internet, o YouTube vira uma bagunça e passa a ser a ter menos, ser menos privilegiado com relação às pessoas que procuram informação. Então eu aconselho a passar informação verdadeira. Vamos falar de uma fonte de meia onda inicialmente, ok? Eu vou passar os dados aqui e a gente vai fazer uma simulação, tá? Vamos trabalhar com um transformador 220 por 30 volts. Pessoal, no canal tem vídeo falando sobre retificação, a forma de onda, retificador de meia onda, de onda completa e ponte. Porque eu falei sobre esse assunto, eu vou aprender a repetir para reforçar. Só que esse vídeo vai ser diferente porque eu vou trabalhar com retificação e filtro, ok? Então temos a forma de onda aqui na saída do secundário do transformador. Pessoal, eu passei os valores para a tensão no caso de fonte de meia onda, ok? Eu vou passar novamente aqui, vamos fazer, ó, temos duas formas de onda, certo? Se trata do mesmo ciclo. Isso aqui, em 60 Hz nós temos 60 ciclos por segundo na frequência no Brasil, ok? Então nós temos o nosso diodo D1 nessa posição, da forma que ele está aqui nessa posição. Ele não está diretamente polarizado com o ciclo, ok, gente? Então ele só vai deixar passar esse semiciclo positivo. Essa parte dessa metade até essa vai ser bloqueado. Nesse ponto, pessoal, a gente não vai fazer uma análise de diferença, até porque não tem diodo, tá? Certo? Mas observe que o mesmo ciclo ele está invertido com relação aos pontos superior e o ponto inferior. Então, nesse momento, D1 vai deixar passar apenas esse ciclo positivo em função da sua posição, certo? Então, inicialmente a gente tem corte em função do semiciclo negativo, tem o corte, em seguida temos a condução. Então temos a condução de D1, ok? E nesse espaço a gente tem um espaço vazio, sem tensão. Então temos em o ciclo apenas um pulso positivo, que é esse pulso, certo? Então no segundo ciclo a gente vai ter novamente esse espaço vazio. Então teremos, pessoal, no primeiro ciclo, espaço vazio, condução, espaço vazio, condução. Teremos novamente no segundo ciclo mais um corte em função da posição do semiciclo. Então não vai passar. Temos 0 volt novamente, temos 0 volt. Temos no segundo ciclo mais um pulso, ok? Esse é o funcionamento da onda completa. Durante um segundo a gente vai ter 60 Hz, ok?
Essa é a frequência dos pulsos. Então, pessoal, teremos 60 pulsos por segundo. Essa é chamado de esse pulso de DC pulsante. Teoricamente, a gente já sabe quantos pulsos a gente vai ter por segundo, certo? No funcionamento da fonte. Agora, qual será o valor de tensão, pessoal, na saída da fonte? Esse valor se dá por essa simples multiplicação aqui, pessoal. 40% vezes tensão eficaz. Tensão eficaz é a tensão com capacidade de realizar trabalho, ok? Nesse caso aqui, 30 volts é a tensão para a qual esse transformador foi projetado, 30 volts. Então, para a gente saber o valor na saída, nós temos 30 vezes 40% é igual a 12 volts. Observe a redução do valor da tensão com relação ao projeto do trafo, ok? Nós temos 12 volts aplicando 40% vezes o valor de tensão do projeto. Então, pessoal, para um filtro, por exemplo, na saída, se a gente acrescentar o filtro, acrescentando o filtro, pessoal, a gente muda essa situação de tensão, ok? O que vai acontecer com os pulsos, a forma de onda aqui na saída com o filtro, ela vai ficar dessa forma. Vai ficar dessa forma em função desse espaço em 0 volt. O capacitor carrega no semiciclo inicial D1. Normalmente que a carga consome esse valor, entra o segundo ciclo, que não deixa com que esse valor venha a zero. Então ele vai novamente manter, e assim durante o trabalho executado aqui no circuito, ok? Então vai ser esse processo. Então não pode ser considerado uma fonte de boa qualidade em função desses valores aqui de queda de tensão que causa ruído, né, na fonte. Portanto, não é uma fonte de boa qualidade, mas também se faz uso desse tipo de fonte. No caso de fonte chaveada, temos fonte de meia onda sem oferecer qualquer problema com relação à qualidade para os equipamentos como TV e outros equipamentos que trabalham com tensão em função da frequência, já que fonte chaveada trabalha com alta frequência, tá? E o tempo também flui, o tempo diminui o espaço entre eles, e essa forma de onda ela vai ser reduzida também, mesmo sendo de meia onda, no caso de fonte chaveada. Então, para a gente saber o valor real aqui, já que a gente acrescentou um capacitor aqui, a gente temos que acrescentar também na fórmula raiz de 2, tá, pessoal? Então vamos refazer esse valor em função do filtro. Então vai 12 vezes 1,41. Esse é o valor da raiz de 2, é igual a 16,92, ok? Então temos, pessoal, o resultado. Sem filtro, 12 volts, e com filtro, 16,92. São valores práticos. Vocês podem fazer esse teste e a experiência na bancada. Não precisa ser uma fonte de 30, mas outro valor qualquer, desde que você aplique a fórmula aqui corretamente, ok? Sempre 40%. Então, a gente vai para a segunda parte, que é a fonte de onda completa com center tape, ok? Pessoal, para a gente poder avaliar aqui a retificação e filtro com onda completa, com tomada central. Esse ponto é o ponto neutro, onde você vai conectar o ponto menos da carga. Temos dois diodos, que são uma retificação em onda completa com tomada central. Vocês estão vendo, temos a carga e temos o filtro.
É, com relação ao funcionamento aqui, pessoal, a gente vai estudar o funcionamento com relação às formas de onda, ok? Depois a gente passa para os valores de tensão na saída. Eu falei que na situação anterior a gente tinha um corte inicialmente em função desse ciclo aqui, 0 volt na saída do diodo. Era esse espaço aqui, você observa o espaço vazio. Como nós vamos ter uma forma de onda diferente na saída, vamos excluir, certo? Vamos ter uma forma de onda. Então tem o 0 volt e 0 volt no caso de uma fonte de meia onda. Esse espaço vazio aqui, como eu estou apagando, ele vai ser preenchido no caso dessa fonte de onda completa com 2 diodos. Por quê, pessoal? Naquele momento que eu falei que esse espaço era vazio, esse espaço vazio é no mesmo tempo desse semicírculo aqui, ok? Então nesse tempo, esse diodo D2 ele vai estar polarizado corretamente, então ele vai passar com o semicírculo e vamos ter um semicírculo aqui nesse ponto. Pessoal, com relação à fonte de onda completa, nós temos aqui, como vocês estão vendo aí, né? Então vai mudar a situação com relação a apenas a semicírculos. Então nós temos espaço vazio, certo? Como antes, como eu falei, aqui nesse ponto era positivo, negativo, e o diodo D1 não conduzia, ficava esse espaço vazio ocupado por uma tensão zero. Esse ciclo invertido nesse ponto ele vai ter uma condução por D2. Então na saída nós temos um espaço vazio preenchido por um semiciclo na condução de D2 e no gráfico aqui também. Então o que acontece? Nessa situação, que era a situação inicial, quando o D1 ia começar a conduzir, nós vamos ter D1 conduzindo, então temos mais um semiciclo nesse ponto e mais um semiciclo positivo nesse ponto, em função da condução de D1. Antes a gente não tinha diodo, agora temos no segundo ciclo, em qual D1 conduziu para um exemplo de meia onda. Nesse caso de onda completa, temos esse espaço vazio no segundo ciclo preenchido novamente por D2. Ele vai preencher esse espaço com mais meio semiciclo positivo. Então, pessoal, se você observar, nesse caso, nós temos o mesmo exemplo de um tráfego de 30 volts. A estrutura do transformador para estudo não pode ser alterada, apenas a gente derivou uma tomada central para fazer o menos, certo? Então, para efeito de entendimento, a gente não alterou. Então, temos apenas 30 espiras aqui para formar 30 volts, para formar um valor X, só dividimos 15 mais 15. Então, para esse tipo de retificação, com relação ao percentual aqui, pessoal, continua sendo 40%. Observem, foi dividido em 2 e temos o mesmo valor, mas não foi alterado o tamanho com relação ao caso anterior, apenas derivação ponto neutro para o menos, ok? Então fizemos 40% vezes tensão. No caso, a tensão de 15 mais 15, certo? Então, se você observar, os diodos eles estão recebendo 30 volts, que é 15 mais 15 nesse ponto, certo? Não muda com relação apenas derivamos um ponto menos. Então, os valores não se alteram, são 12 volts sem filtro, e acrescentando o filtro a gente tem 16,92. Só mudou a forma de onda. A forma de onda mudou, então temos na saída 120 pulsos por segundo. Então, pessoal, se a gente tem um espaço aqui preenchido
esse vazio, esse espaço foi preenchido, e a gente tem agora, nesse momento agora, a gente tem uma forma de onda mais, ok, temos uma forma de onda de melhor qualidade, então temos apenas uma leve atenuação com relação, apenas isso. Com a qualidade de filtragem superior em função da frequência que dobrou. Então, essa é a razão. Se você aumenta a frequência, você tem uma melhor qualidade de tensão filtrada na saída, tanto em função da fonte chaveada que trabalha em torno de 30 kHz a 300 kHz, frequência altíssima, não há necessidade de você ter um capacitor em 2200, 3300 para fazer uma filtragem de 2 amperes. Apenas um capacitor de 100, 220 microfarad ele é suficiente para fazer uma filtragem de ótima qualidade. No caso da fonte chaveada, não das fontes lineares, é diferente, tá? Então, dando esse exemplo aqui de meia onda e de onda completa, a gente vai passar para onda completa com diodos em ponte, ok? Então temos, nesse caso, para a retificação em onda completa com ponte de diodos, pessoal, o mesmo transformador, só a gente retirou o ponto central, está com o mesmo valor de tensão 30 volts comparado com o valor para meia onda, e temos que fazer uma análise aqui novamente com relação aos semiciclos. Só quero falar, pessoal, que observe o ponto de onde é retirado a tensão menos, ok? Em função desse ponto ser retirado dos ânodos dos diodos e não mais desse ponto, esse ponto passa a ter um potencial negativo de mais potência que nos dois casos anteriores. Então, esse fato dele ter um potencial mais potente faz com que tenha um aumento de tensão comparado com relação ao ponto menos. É o mesmo que você medir tensão 10 volts com relação à massa e medir tensão 10 volts com relação a um R de 220 ohms, por exemplo, você vai ter uma tensão menor em função da limitação de corrente. Então, o fato de termos dois diodos também aproveitando os semiciclos negativos para esse ponto menos, nós temos um valor de tensão maior e na fonte, né? Então a gente vai também calcular esse valor de tensão de saída, que não é mais esse, né? O percentual também não é mais esse, ok? Então vamos só analisar. Nós temos a mesma situação. Nesse momento, D1 vai estar em corte, não vai estar conduzindo, ok? Esse semiciclo não faz parte, então, mas nesse mesmo momento do ciclo temos o D2 em condução. Então temos o ciclo D2, temos um pulso D2 no gráfico. Então, quando esse semiciclo passa, esse vai ser retido por D2. Nesse mesmo tempo, esse que foi retido inicialmente vai começa a passar por D1. Então temos novamente D1 em condução e temos um pulso D1 e D2 em corte, ok? Nesse mesmo exato momento que eu estou passando, está acontecendo uma situação inversa nesses diodos. E estamos tendo um potencial negativo nesse ponto. Então, no segundo ciclo, temos novamente a condução novamente do ciclo positivo por D2. Temos condução de D2 e D1 está em corte em função do semiciclo negativo. Quando esse tempo vem até a metade, esse vai ser retido novamente por D2 e D1 vai passar o ponto positivo no segundo ciclo nesse valor X de 60 Hz. Certo?
Então teremos D1 finalizando e a mesma forma de onda com potencial maior, em função desse potencial de maior qualidade que é o ponto menos. Então temos 120 pulsos também com relação ao menos, certo? Com um potencial maior. Então nesse caso se aplica esse tipo de retificação, por exemplo, para fonte chaveada, tá pessoal? Fonte chaveada em geral, que você imaginar, é esse tipo de retificação. Se você preferir montar uma fonte, dê preferência a uma ponte de diodo. Ela vem assim, dessa forma, geralmente desse tipo sim, tá? Tensão alternada no meio e você tem os pontos menos e mais. Essa ponte de diodo deve ser comprada de acordo com a capacidade do seu transformador. Lembre sempre disso na hora de montar uma fonte. Então, esse o formato. Tá? Pesquise um pouquinho sobre ponte de diodo se você não tem conhecimento. Então, pessoal, para ponte de diodo nós temos um percentual maior, 90%, certo? Vezes tensão eficaz, vezes raiz de 2. Então, pessoal, esse valor aqui vai ser excluído. Então, vamos inicialmente saber o valor sem filtro, apenas com a carga, para DC por santo. Então, temos 30. Observar a diferença de uma fonte em ponte de diodos para uma de meia onda, vezes 0,9 igual a 27 volts. Esses 27 é um valor para retificação com diodos sem filtro, então DC pulsante, ok, sem filtro. 27, se a gente acrescentar o filtro, acrescentando o filtro, a gente vai ter 27 vezes raiz de 2 vezes 1, igual a 38,07. Então, pessoal, 38,07, quase 40 volts, com o mesmo traço você tem esse valor de tensão. Então, você tem uma diferença de aproximadamente mais de 200% de rendimento de corrente e tensão no poder dessa fonte, certo? Para alimentar a sua carga, nesse caso de retificação de filtro com onda completa em pontes de diodos. Então, são informações verdadeiras. Você pode checar com a fonte. Faça esse teste na bancada. O canal passa a informação verdadeira, sem deixar dúvida, sem muita teoria duvidosa, tá? Então, esse é o nosso objetivo do canal. Então, se você gostou do vídeo, assina o canal, deixa o joinha aí. Lembrando que no próximo vídeo tem retificação e filtro para sistemas trifásicos, circuitos de retificação de potência. Ok, até lá, abraço.